Igreja, nós estamos aqui falando sobre Páscoa. Falamos no último domingo sobre a Páscoa, início de um novo tempo. E a Páscoa é isso. A Páscoa inaugura um novo tempo na vida de todo aquele que a compreende. Como preguei na última semana, a primeira Páscoa foi celebrada e marcou o início de um novo tempo na vida de um povo, escravo há mais de 400 anos. E na sua saída daquela terra de escravidão, Deus estabelece através de um homem a celebração da Páscoa. E aquela Páscoa tinha um cordeiro sem defeito, tinha um sangue derramado sobre o umbral das portas, que impediu que o anjo da morte, ao entrar, ceifasse a vida daqueles que estavam debaixo daquele sangue. E aquele cordeiro foi morto. Mas aquele cordeiro não era um cordeiro suficiente. E a Páscoa foi sendo comemorada ano após ano, até que efetivamente ela foi celebrada por alguns judeus. E dentre esses judeus estava o Senhor Jesus na véspera da sua morte. E naquela última Páscoa dele com os seus discípulos, ele ressignifica a Páscoa, dando a ela também um novo tempo para ser vivida. Ele estabelece ali o que nós chamamos de a ceia do Senhor. Ele diz: até aqui vocês, ao comer dessa Páscoa, se lembravam da saída do povo hebreu do Egito após um período de escravidão. Mas a partir de agora, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. A Páscoa, então, a celebração da ceia se torna um ato memorial. Ele parte o pão e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós, ou em favor de vocês, façam isso todas as vezes que comerem deste pão. E da mesma forma, após isso, ele toma o cálice, apresenta o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue, todas as vezes que o beberem, o bebam, lembrando-se do preço que foi pago para a salvação de cada um de vocês. Um novo tempo é inaugurado a partir da Páscoa. Mas a Páscoa fala, sim, de ressurreição. Nós sabemos que a Páscoa é comemorada lembrando o terceiro dia após a morte do Senhor Jesus. Ele morre numa sexta-feira, é colocado no túmulo, como já disse hoje, ali fica a sexta-feira, o sábado, e no domingo pela manhã não estava mais ali, porque havia ressuscitado. Páscoa é ressurreição. A Páscoa fala de ressurreição. A Páscoa não fala de ovos, a Páscoa não fala de chocolate. Se você sentir no coração o desejo de me dar um ovo, pode dar, não tem problema com ovo de Páscoa. Eu não tenho problema com o coelho, eu já me libertei de sair, mas eu como chocolate. E se for ovo, como também o ovo, não tem problema nenhum. Agora, você não pode simplesmente olhar para a Páscoa como ovo de chocolate, porque a Páscoa fala de ressurreição. Este é o assunto da Páscoa, a ressurreição. E eu quero falar sobre isso nessa manhã, ressurreição. E você deve saber uma coisa: a ressurreição de Cristo Jesus, aquele que morreu e está vivo, é a razão da nossa fé. E esse é o meu tema nessa manhã: ressurreição, a razão da nossa fé. E você precisa crer nisso, você precisa compreender sobre isso. Ressurreição, a razão da nossa fé. Meus irmãos, para isso eu te convido a abrir um texto que não é sobre o qual pregarei, mas o qual usarei para introduzir essa mensagem, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler apenas 3 versículos, do 12 ao 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 12 a 14. Se você encontrou, diga amém. Primeiro aos Coríntios, meus irmãos, se você estiver demorando para encontrar na Bíblia, é luta grande. Se eu tivesse Ageu, você estaria em uma dificuldade maior. Mas primeiro aos Coríntios é mais fácil. Amém? Mas também os irmãos, para ajudar você, já projetaram ali. Porque todo mundo sabe qual versão eu uso. Qual versão eu uso?
NVI. Então, se você quiser acompanhar a minha versão, sempre é esta, tá bom? Diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Amém. Vamos ler todos juntos agora? Com leitura de Igreja Batista Novo Tempo? Como que é essa? É boa, clara, né? Vamos lá? Todos juntos? Vamos lá? Desde o 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Amém. Meus irmãos, esse trechinho que lemos é o trecho de uma carta do apóstolo Paulo, escrita a uma igreja. E nessa carta ele diz algo: está sendo pregado que Cristo ressuscitou, mas dentre vocês, ou seja, da igreja, existem aqueles que não creem nessa ressurreição, ou que duvidam que isso realmente pode ter acontecido. É o que diz o texto que nós lemos. E ele diz o seguinte: se efetivamente você tem dúvida de que esse Cristo ressuscitou, verdadeiramente, inútil é a pregação, e inútil também é a fé que vocês têm, porque é uma fé sem fundamento. Ou seja, a fé do cristianismo está baseado em uma única coisa: Deus se fez homem na pessoa de Cristo, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Isso é cristianismo. O cristianismo não é você vai bombar na segunda-feira, meu irmão. O cristianismo não é você vai viver uma vida sem luta e sem dificuldade. Isso é mentira. Porque se você estiver vivendo uma luta, já falei para você aqui, se você estiver passando uma vida, aquela vida inteira, sem uma luta e uma dificuldade, meu irmão, você já morreu e não sabe. Você simplesmente não pertence a esse mundo, meu irmão. Porque não é possível que você viva nesse mundo e não tenha um boleto para pagar. Tá certo que tem uns irmãos que pagam boleto fácil aqui, tem muito. Mas, na verdade, não é só o boleto que a gente tem para pagar. A gente tem muitos encargos nessa vida, e esses encargos da vida pesam sobre nós. Então, vida é sinônimo de enfrentamento, de dificuldade. Então, a sua fé não está voltada para este tempo, para este mundo, porque este mundo aqui passa num piscar de olhos. A nossa fé tem que estar na eternidade, na presença de Cristo Jesus. Agora, como nós vamos crer nisso, se nós não cremos no Cristo que ressuscitou e venceu a morte definitivamente? Então a gente tem que entender aqui que tanto a pregação quanto a fé se fundamentam nesse Jesus vivo. Mas por que é importante, pastor, pensar que Jesus está vivo? Porque se ele está vivo, como você precisa crer que ele está, ele não só está vivo, mas ele é um Jesus vivo e que atua na minha e na sua vida o tempo todo. Se você não crer num Jesus vivo, você não crê num Jesus atuante. E esse é o problema da fé vacilante. É você não crer num Jesus atuante. É esse o problema. Outras coisas que nós temos que entender, quando falamos de ressurreição, é que na Bíblia, várias pessoas ressuscitaram. Você não lembra que gente ressuscitou na Bíblia? Ou não? Não sei, fiquei em dúvida agora, acho que eu falei bobeira aqui. Teve outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia? Sim. Se você não estudou pouco Bíblia, pelo menos um você conhece. Viu só? Estudou pouco. Lázaro, meu irmão, Lázaro ressuscitou. Teve um outro que ressuscitou, que estava na beirada de uma... Isso aqui é bom para a sua vida, você toma isso para o seu coração, isso aqui é uma profecia que eu vou dar agora. Aquele que estava sentado na janela, vendo o apóstolo Paulo pregar, foi demorando, hein? E ele foi, ó. Caiu da janela.
morreu, mas ressuscitou. Lázaro morreu, verdadeiramente morreu, mas qual é a diferença entre essa ressurreição e a ressurreição de Cristo? Simples. Todos esses tornaram a morrer, mas Jesus jamais morrerá novamente. Então, a ressurreição em si, queridos, como milagre, não muda a vida de ninguém. Eu conheço um irmão que morreu e ressuscitou. Eu não sei se sorte dele ou azar dele. Se ele era salvo, azar dele que ele ressuscitou. Não é? Porque o apóstolo Paulo diz, morrer é estar para sempre com Cristo, o que é infinitamente melhor. Eu fico pensando, quando morre um crente salvo. O crente morre, está lá, na presença do Senhor, desfrutando sei o quê, e o cara está aqui. Oh, meu Deus, ressuscita, e ele está lá. Não volto, não, deixa eu aqui. Mas para um salvo, morrer é estar com o Senhor. Agora, todos esses que ressuscitaram morreram novamente. Cristo, não, porque a ressurreição de Cristo é para a eternidade. E a gente precisa entender isso para começar a fundamentar o que a gente vai dizer aqui. A nossa fé, e uma fé firmada, madura e verdadeira, está firmada sobre esse fato. Agora, os discípulos tiveram dificuldade em crer. Os discípulos tiveram dificuldade em crer. Por que é que os discípulos tiveram dificuldade em crer? Por uma coisa muito simples, queridos. Aqueles que estavam ali viram tudo aquilo que Jesus viveu. Eles acompanharam, mesmo que de longe, a crucificação de Cristo Jesus. Eles viram com os seus próprios olhos Jesus sendo morto, sendo pregado na cruz, morrer na cruz, ser colocado num túmulo e uma pedra ser colocada à porta daquele sepulcro. Eles viram isso. Essas eram as evidências daqueles discípulos. Então, crer não era algo simples. Crer na ressurreição, para você é fácil. É como você vai assistir um filme, que ninguém te contou e deu um spoiler do filme, e você vai achando o filme inteiro que vai terminar de um jeito. Aí chega no fim, dá aquela guinada, termina de outro, e você sabe o fim. Mas aquele que vai assistir o filme depois de você, se você não for aquele chato, vou te contar o final. Se você não for essa pessoa, ele vai como você, pensar que a história vai para um lado e chega no fim, ela vai para outro. O que nós vemos aqui, é que aqui era o começo do filme. Aqui Jesus havia acabado de morrer, estava no túmulo ainda. E eles tinham dificuldade para crer nisso. E o porquê é que eles tinham dificuldade para crer nisso? Porque as evidências falavam muito mais alto. O momento era muito mais dramático do que a fé que aqueles crentes tinham para crer na ressurreição. Naquele momento, para enfrentar as circunstâncias. Crer nas notícias daquelas mulheres que levaram a notícia quando foram lá. Já pensou, meu irmão? Eu fico pensando que você tem que se colocar no lugar das pessoas das Escrituras. Você está reunido com um monte de amigo que viu o seu Senhor, Mestre Jesus, morrer na cruz. Num domingo de manhã, meu irmão. Uma noite mal dormida, uma noite de choro. Chegam as mulheres correndo e falam assim, fui no túmulo, está vazio. Ressuscitou. Pensa você se você acreditar numa história dessa. Pensa você. O povo, não é possível. Não é possível. Não é possível que isso aconteceu. Porque as evidências falam mais alto do que a fé necessária para crer em tudo isso. Mas quando a gente vai pensar sobre isso, nós vamos entender que muitas vezes a nossa fé será provada a níveis tão grandes, que nós vamos ter dificuldade de crer. A nossa fé vai ser exigida de uma maneira que é possível que nesses momentos eu e você vacilemos diante das circunstâncias. Porque é fácil ter fé para falar uma coisinha desse tamanho,
Fé para uma coisinha aqui, outra ali, eu tenho fé. Mas quando a fé é provada grandemente, as evidências normalmente falam mais alto que a fé que nós temos. E eu quero falar sobre ressurreição e fé a partir de um homem que vocês conhecem tão bem, talvez até melhor do que eu. Um homem que duvida dessa ressurreição. Um homem que, a partir de um encontro de outros com Jesus, tem uma fé vacilante. Esse homem é Tomé. Tomé. E eu gostaria de pensar sobre ressurreição, a razão da nossa fé, a partir da história de Tomé, que está no Evangelho de Cristo, segundo João escreveu, capítulo 20, de 24 a 29. E eu convido você para ir comigo para lá. João 20, de 24 a 29. A aparição de Jesus a Tomé. Vamos ler? João 20, de 24 a 29. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor! Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Amém. O dia, meu irmão, o dia do encontro de Tomé e Jesus. A primeira coisa que eu quero tirar desse texto para a gente pensar sobre ressurreição, a razão da nossa fé, é o seguinte: crer é uma condição para ver. Crer é uma condição para ver. Vamos pensar sobre isso. Crer é uma condição para ver. Quando você lê lá os versos 24 e 25, você vê claramente o seguinte: Tomé recebe uma notícia, e a notícia é clara: vimos o Senhor. Mas ele só não diz que não crê. Ele diz que para que ele pudesse crer, ele não bastava somente ver, ele tinha que pegar, ele tinha que pôr a mão, ele tinha que enfiar o dedo no buraco da mão do Senhor Jesus. Você já pensou? E ele fala isso: eu não vou crer, a não ser que eu bote o meu dedo dentro do buraco da mão, que eu bote o meu dedo no buraco que fizeram com a lança do lado dele, aí eu crerei. Meu irmão, que cara complicado esse Tomé, não é ou não é? Não é. Não é? É ou não é? É. Tomé é um cara complicado, parece com você, comigo. Quando nós pensamos em fé vacilante diante da ressurreição, nós podemos nos lembrar de Tomé, aquele que duvidou da palavra dos seus amigos. Porque a primeira coisa é isso: os amigos disseram que viram, mas ele duvida da palavra dos amigos. Essa atitude de Tomé é responsável pelo dito popular, sabe qual? Eu preciso ver para crer. Tomé é o que não escreveu, mas inspirou esse dito popular. Eu quero ver para crer, eu só acredito vendo, eu quero ver para crer. Meus irmãos, quando a gente olha para isso aqui, o só acredito vendo de Tomé, mostra que a falta de fé de Tomé não era sem propósito. E a gente tem que parar de não nos colocar na situação das pessoas. Aqui não tem, mas tem igreja
que tem crente que fica falando, você não tem fé não? Você acha que isso é fé? Você acha que isso aí é fé de um crente? Aqui não tem essa pessoa, não é que não faz, não está aqui. Mas tem igreja aí que o povo fica falando da fé do outro. Agora, quando a gente olha para isso aqui, a fé de Tomé não era sem propósito, sabe por quê? Porque para crer no que era necessário crer, Tomé precisava crer numa coisa chamada o sobrenatural. Era isso que Tomé precisa crer, no sobrenatural, para que ele pudesse entender. E como é que a gente crê no sobrenatural? Que nem um papagaio, pastor. A gente repete. Oh, vai acontecer, a porta vai, estou vendo a porta abrir. Cuidado com esse negócio de porta abrir. Você não sabe o que está atrás. Crente é um perigo com o negócio de porta aberta. Eu vi a porta, foi Deus que abriu, ainda mais se tiver do outro lado, é o que ele queira. Porque se tiver um negócio que ele não queira, ele fala, é o cão que abriu essa porta para mim. Eu não entro nesse negócio, não. Agora, o que é que a gente vê claramente aqui? Como é que a gente crê no sobrenatural? Quando a gente vê por outros olhos. A gente, para crer no sobrenatural, precisa ver pelos olhos da fé. Veja pelos olhos da fé. É isso que você tem que entender. Quando a gente trabalha aqui com a história de Tomé, você vai entender que ele precisava enxergar com outros olhos. E eu vou fazer uma pergunta. E se você responder que sim, eu não sei se eu dou um pulo, sai correndo, mas eu vou perguntar. Você já viu Jesus? Eu vou ficar até de costa que eu tenho medo da resposta. Já viste Jesus? Nunca. Mas você crê que Jesus está vivo? Perguntarei de novo. Você crê que Jesus está vivo? Amém. O amém já diminuiu um pouquinho. Por quê? Aqui a pregação é desse jeito, é perguntas e respostas. Você crê que Jesus está vivo? Sim. Por quê? Pela fé. Oh, que coisa boa. Eu, durante muito tempo, eu cria que Jesus estava, sabe como? Crucificado. Por muito tempo, para mim, Jesus era o Jesus crucificado. Eu vim como primeira religião, passei por muitas, mas como primeira, da religião católica. E eu aprendi que existia um Jesus na cruz, crucificado. Durante muito tempo, Jesus para mim era um Jesus crucificado. Ele atuava, eu não sei como, mas ele estava crucificado no meu ponto de vista. Agora, se você respondeu, e eu pergunto mais uma vez, você crê que Jesus está vivo? Sim. Por quê? Pela fé. Pela fé, coisa boa. Então eu tenho mais algumas perguntas para você. Responda de acordo com a mesma resposta que você deu até aqui. Amém? Ok. Então a pergunta é essa. Se sabemos que Jesus está vivo, e você diz que sabe, por que você teme? Por que você duvida? Por que você se desespera diante de situações que você não controla? Eu avisei que eu ia perguntar. Como nós cremos num Jesus vivo e dizemos que cremos, e você se desespera diante das circunstâncias, você teme, você acha que sua vida saiu do trilho, por que isso, querido? Por que você desiste de esperar por algo que você pediu há tanto tempo e ainda não viu se cumprir na sua vida? Por quê? Acabou a resposta, né? Calma. Você não é diferente de mim. Nós somos assim. E sabe por que nós somos assim? Nós somos assim porque nós não vimos Jesus vivo, mas nós vemos as circunstâncias que nos cercam. O problema está aqui.
Nós não vimos Jesus ressurreto, mas nós vemos as circunstâncias que estão diante de nós. O problema está exatamente isso. Isso se chama o dilema das evidências. O dilema das evidências, queridos. Porque tem uma outra frase conhecida que diz assim, contra fatos não há argumentos. Isso funciona bem para a esfera do natural, mas isso não funciona para a esfera do sobrenatural. Contra fatos não há argumentos, vírgula, se for na esfera do natural, porque se for na esfera do sobrenatural, não importa o que você esteja vendo, existem olhos que você precisa olhar, olhos de fé, e aí você vai continuar vivendo e crendo no Senhor que está vivo. Querido, nós vamos enxergar pelos olhos da fé, e olhos da fé não vão enxergar as coisas que estão aparentemente diante de nós, o Jesus vivo, porque Ele não só está vivo. Se você crê em Jesus vivo, você precisa crer também, como eu disse nisso, em Jesus ativo, porque Ele fala assim, está vivo. Está vivo? Está. Até que está vivo eu acredito, mas está vivo onde? Onde está? Fazendo o que Ele está? Onde Jesus está? Fazendo o quê? E a gente tem muitas imagens de Jesus vivo. Não sei a sua. A minha já foi de várias vezes. A minha era um senhor barbudo, de roupa branca, a Bíblia fala branco, barba, coroa, cetro na mão, num trono, sentado, fazendo o quê? Nada, olhando para nós e castigando os pecadores. Jesus vivo, fazendo o quê? É simples responder isso. João capítulo 5, versículo 17, tem Jesus falando sobre isso. O que ele está fazendo? João capítulo 5, versículo 17, Jesus falando. Jesus 5, 17. Disse-lhes Jesus, louvado seja Deus. Jesus vai falar. A escritura vai ser lida. Jesus falando, João capítulo 5, verso 17. Pode ler? Vamos todos? Não transmitiu aqui. Calma que você encontrou na sua Bíblia. Vamos transmitir o versículo aqui. Tá bom? João 5, 17. Alguém se puder só pedir, dá uma... João 5, 17. Pede para poder projetar aqui João 5, 17, por favor. João 5, 17. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Não, que eu fiquei preocupado que deu um desencontro. Vamos novamente? Jesus lhes disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Entendeu ou não? O que Jesus está fazendo? Trabalhando por aqueles que nele esperam. Então Jesus está não só vivo, mas ele está também atuante, ele está também trabalhando. Então, queridos, no seu lugar, ou no lugar de Tomé, você creria? Será que no lugar de Tomé você creria? Você precisa se lembrar, como disse, de tudo que Tomé viu. Tudo que Tomé viu. Ele viu isso, Jesus morrer na cruz, ele não conhecia a história que nós conhecemos hoje. Tomé não creu por fé, quando ouviu o relato dos seus amigos. Ele olhou, como eu disse, para as evidências. Mas ele também se esqueceu de tudo aquilo que ele já tinha visto Jesus fazer antecipadamente. Jesus já tinha feito coisas suficientes para provar que ele era verdadeiramente Deus. Mais uma vez, isso mostra uma coisa que eu falo e repito, e vou falar. Quando você quiser ficar aqui, você vai ouvir eu falar. Milagres não são suficientes para sustentar fé madura na vida de crente. Milagres sustenta a sua fé até o dia que você recebe. Porque depois de uma semana, você já está pedindo outro. Meu irmão, é isso aí. É desse jeitinho. Ai, se o Senhor fizer, eu nunca mais peço nada, crente mentiroso. Se o Senhor me der isso aqui, meu amigo, vou contar. Eu fui pescar uma vez no alto mar. Fui agora esses dias de novo, mas eu fui pescar no alto mar uma vez aí. E o negócio lá ficou esquisito. Porque quando você vai pescar no alto mar e o barqueiro arregala o olho,
você se pega com Deus, meu irmão. Porque ali, o homem falou, recolhe, vamos sair, porque o negócio vai ficar feio. Quando eu acabei de puxar a vara, jogar no barco, ficou feio. Não ia ficar, ficou feio. E aí começou a bateção, aquela onda que sobe, onda que desce, aquela agonia, e você está lá, e aí o barco, aí eu lembrei do discípulo no barco, eu falei, Jesus não está aqui, dormindo na polpa. Eu falei, se eu levantar a mão e falar, calma, Timar, eu tentei, não deu certo, tempestade, passa, não passou, aí eu fiz a velha e boa, se o Senhor me tirar dessa, eu nunca mais volto aqui. Eu não volto mais. Mas não deu um mês. Eu estava de volta lá. Estava eu de volta. Falei, voltei. Porque milagre não sustenta a fé de crente. O que sustenta a fé de crente é maturidade e conhecimento da palavra e do Deus que prometeu e cumpre na nossa vida. A gente precisa entender, olhar pelos olhos da fé. Mas que fé? Fé num Deus vivo, ressurreto, presente e atuante na sua vida. Porque Ele pode fazer, sim, infinitamente mais. Mas se você viver de milagre, meu irmão, mês que vem você está de volta. É, isso aí. Convicção do que ainda não vemos, mas que por fé nós já cremos. É o que nós precisamos. Isso para nós, sabe o que é? Um remédio. Isso para nós é um bálsamo. Isso para nós é um santo remédio. Quando você vive pelos olhos da fé, você se livra da ansiedade, você se livra da preocupação, você crê antes de ver. Então, crer é uma condição para que você possa ver. Crer é condição para que a gente possa ver as promessas de Jesus cumpridas na nossa vida. Você precisa crer. Crer conscientemente. Não é crer que nem um débil mental. Crer que essa parede vai ficar preta daqui a 15 minutos se eu mandar. Porque ela não tem por que ficar. Se eu quiser que ela fique, eu tenho que pegar uma lata de tinta e pintar. Porque Deus não está aqui para fazer o que eu determinei que Ele faça. Ele está aqui para fazer o que Ele quer fazer. Então você creia nisso. Tenha uma fé que sustente você além do que Ele faz. Sabendo que se você crer verdadeiramente, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Mas não só isso. E não crer. E não crer. E esse é o segundo ponto que eu quero abordar. Não crer é perda de tempo. E você vai repetir isso comigo. Vai, eu escrevi aqui, ó. Repitam comigo, escrevi aqui. Meu sermão é literal. Repitam comigo. Então você vai falar comigo. Não crer é perda de tempo. Agora que você aprendeu, vamos lá. Não crer é perda de tempo. Mais uma vez. Não crer é perda de tempo. Provaremos isso através do texto bíblico. Olha o que diz aqui no verso 26, que nós lemos do João, que nós acabamos de ler. Olha aqui o que diz o verso 26. Depois da aparição de Jesus aos discípulos, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, uma semana mais tarde. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, eu gosto disso aqui, paz seja com vocês. E disse a Tomé, aí ele já esqueceu, todo mundo olhou bem no olho de Tomé, e disse a Tomé, agora você olha para mim aqui, agora você olha para mim, está aqui Tomé, paz seja com vocês, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda e coloque aqui do meu lado, pare de duvidar e creia. Já pensou o dia? Já pensou? O que Tomé pediu? Enquanto eu não puser o dedo no buraco da mão, cuidado com o que você pede. Eu não crerei. Queridos, não crer é perda de tempo, sabe por quê? Porque ele perdeu tempo para desfrutar da alegria e da paz que só a fé oferece. Ele perdeu tempo para desfrutar dessa paz. Os outros que viram e creram porque viram, não importa, já desfrutavam da paz.
O Senhor está vivo. Onde é que Ele está? Não sei, mas Ele apareceu aqui, está trabalhando, está em algum lugar, mas eu sei que Ele não está mais morto. Mas Tomé, uma semana perdendo tempo. Imagina a cabeça do Tomé. Ele perdeu tempo para desfrutar disso, da alegria que os outros já desfrutavam, querido. A alegria de crer primeiro e ver depois. Então eu digo para você algo para a sua fé. Alegre-se antes de ver. Que coisa linda. Como vocês estão querendo acreditar nisso? Alegre-se antes de ver. Meus irmãos, você já pensou em tudo que Tomé perdeu naquela semana de dúvida? Tudo que esse homem perdeu. Você já pensou que ele perdeu uma semana de paz? Ele perdeu paz naquela semana. Ele perdeu esperança naquela semana. Ele perdeu a direção naquela semana. Ele criou uma dificuldade com os amigos. Já pensou? Aquela semana deve ter sido complicada. Eu já vou falar como é que deve ter sido. Todo mundo falou. Tomé, ele esteve aqui. Aí ele falou aquele negócio, eu não creio, só creio se botar o dedo, só creio se pôr o dedo, só creio o quê. Aí ele devia ficar uma semana assim. Vem cá. Mas apareceu mesmo. Mas eu não acredito. Não acredito. Aí ia para o outro. Agora você, que estamos só nós aqui, pode falar. Apareceu? Apareceu. Uma semana de dificuldade do relacionamento dele com os amigos. Por quê? Todo mundo cria, só ele que não. Ele era o cara ele é o diferente da turma. Não acredito, não acredito, não acredito. Uma semana de conflito na vida dele nos relacionamentos. Uma semana de conflito. Ou seja, uma semana em que ele perdeu a alegria de viver a certeza e a segurança de que esse Jesus realmente estava vivo. E quando nós duvidamos, nós adiamos a alegria de desfrutar das bênçãos de Deus em nossa vida. Quando nós duvidamos, nós adiamos essa alegria, querido. Porque quando você crê por uma fé madura, você já começa a desfrutar da alegria já. Quem pode nos dar um exemplo disso? Quando você olha Mateus capítulo 8, se você não quiser abrir, eu vou falar da história, Mateus capítulo 8, é a entrada de Jesus em Cafarnaum, quando ele vai encontrar aquele centurião que lhe pede ajuda, porque tinha em casa um servo paralítico e em terrível sofrimento. Mateus capítulo 8. É esse homem que ouve de Jesus ser ele o melhor exemplo de fé que Jesus encontrou. Olha o que o texto diz. Mateus capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 6. Disse o Senhor, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei lá curá-lo. Mas olha a resposta do centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Digo a meu servo faça isso, ele faz. E ao ouvir isso, diz o texto no versículo 10, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Meus irmãos, pensa comigo a vida desse homem. Jesus diz para ele, eu vou com você. Ele diz, não, não vai. Não precisa ir. Só pode ficar aqui. Eu só preciso da tua palavra. E ele diz, tá bom. Como você creu, será feito. O homem tinha tanta fé que ele naquele momento creu e viu pelos olhos da fé o seu servo curado. Ele desfrutou da alegria da fé naquele momento. Ele não duvidou, ele não ficou lá, mas viu, posso ir mesmo? Mas o senhor tem certeza que curou. Não é bom o senhor fazer mais uma oração? Porque eu vou. Não, na verdade eu acho que é melhor, não sei se eu vou. Vou ou não vou? Diz que ele imediatamente foi. Vá, e ele foi. E naquele momento que ele creu, pelos olhos da fé, ele pôde ver o seu servo curado. Meus irmãos, esse homem era um militar. E para ele não existia discussão de ordem. Para ele não existia mimimi. Pensa alguém aqui quando o cara é militar e o superior manda ele fazer, ele fica meio, mas precisa fazer mesmo?
Mas tem que ser agora, não pode ser depois. Militar não conhece isso. Ele fala, eu tenho soldados ao meu comando, e quando eu mando ficar, ele fica, quando eu mando ir, ele vai. E o Senhor tem autoridade para fazer. Então, se o Senhor disser, vai acontecer. Ele fala, então vai. Ele fala, se o Senhor mandou eu ir, porque ele já foi curado, eu creio nisso e vou, cheio de alegria no coração. É o exemplo, queridos, de quando nós duvidamos, nós não vivemos alegria. Esse homem não duvida, e ele vive alegria no momento que ouve a palavra do Senhor Jesus. E você precisa ver isso. Ele creu também antes de ver, mas ele tinha a certeza de que iria ver aquilo que ele precisava ver. Aquele homem foi, como disse, e já desfrutava dessa alegria. Será que hoje você tem condição de sair daqui, crendo nesse Jesus vivo e ressurreto, e já vivendo a alegria no seu coração de algo que você espera, mesmo que você ainda não tenha visto, crendo que esse Jesus vivo está trabalhando em seu favor? Esse é o meu desejo. Esse é o desejo e esse é o objetivo dessa palavra, que você saia por essas portas hoje aqui, pensando na ressurreição, porque é isso que sustenta a minha e a sua fé, queridos. E por fim, eu quero falar de uma relação. Nós ouvimos muito hoje falar assim, em busca da felicidade. Onde estará a felicidade? Eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, me dá a fórmula da felicidade. Meu irmão, você nunca veio nessa igreja aqui, talvez venha pela primeira vez e fala, pastor, maravilhoso. Você nunca teve a fórmula da felicidade, hoje vai ter. Hoje vai ter a fórmula, existe a fórmula da felicidade. Existe. Não olhe para mim com essa cara que eu estou falando heresia, não. Que eu vou ler no texto bíblico. Vamos ler? Vamos lá. Eu quero falar da relação entre a felicidade e a fé. A relação entre a felicidade e a fé. Disse-lhe Tomé, depois do vexame que passou. Passou ou não passou? Deu ruim para o Tomé. Teve que botar o dedo no buraco. Disse-lhe Tomé, querendo consertar. Senhor meu e Deus meu. Já viu isso? Não. É o crente que dá uma enroscada, aí imposta a voz, Senhor, que fé tenho em Ti, ó Deus. Foi mais ou menos a reação de Tomé. Ele quis dar aquele, levantou da cadeira, falou, eu vou, mas Jesus não deixou não. Jesus já, está escrito aqui, Senhor meu e Deus meu. Versículo 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, na hora que ele, meu Deus, Jesus disse, porque me viu, você creu, o descrente, o crente mais ou menos. Você me viu, né? Creu, né? Botou o dedo aqui, creu. Felizes os que não viram e creram. Aqui está uma relação entre felicidade e fé. Felizes os que não viram e creram. Queridos, Tomé foi advertido que creu em Jesus porque viu. Mas ele diz, felizes ou bem-aventurados em algumas traduções, que é mais do que felizes, aqueles que não viram e creram, ou creram sem tê-lo visto. Como nos manter cheios de esperança e desfrutar da felicidade plena? Compreendendo algo. Sabe o que é a felicidade? A felicidade é fruto da fé. É isso. Felicidade é fruto da fé. Não tem felicidade sem fé, porque a fé é a base da nossa felicidade. Mas, pastor, eu não estou ainda muito acreditando nesse negócio que você está falando aí, que felicidade é fruto da fé. Então vou complicar para você. Abre em Jeremias. Jeremias. Capítulo 17. Jeremias é mais difícil, né, meu irmão? Mas eu sempre falo, tem um negócio na Bíblia chamado índice. Ajuda bem. Jeremias 17. Olha o que diz Jeremias 17. Versículo 7. Jeremias 17, 7. Encontrou?
Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quem é esse? É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, as suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Amém. Feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Querido, felicidade é isso. Felicidade é confiar no Senhor e ter a esperança no Senhor. Felicidade, que não é isso, é como as estações do ano. Uma hora é verão, uma hora é outono, uma hora é inverno. E assim o crente vive. Um dia bom, um dia difícil, um dia feliz, um dia triste, um dia com esperança, um dia desesperado, um dia achando que está salvo, outro dia achando que vai para o inferno. E fica nessa vida, nessa montanha russa espiritual, que leva o crente a lugar nenhum, Então felicidade é fruto da fé. A sensação que nós perdemos o controle sobre a nossa vida, se você não sabe, é uma das maiores causas de depressão e angústia nos dias de hoje. Quando você recebe alguém que fala assim, eu estou desesperado, eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu estou depressivo. Por quê? Porque eu perdi o controle da minha vida. Porque isso não era para acontecer. Porque isso aconteceu. E porque isso aconteceu, eu perdi o controle. E eu perdi o controle, eu estou ansioso. Eu não consigo controlar a minha vida. Isso é causa de gente que vive achando que está com a vida entregue às próprias sortes. Mas eu e você temos a nossa vida colocada em um lugar, nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nós vemos aqui é que quando nós conversamos com pessoas que vivem assim, essa é a solução, isso é o que a gente ouve. E triste, mas é a realidade daqueles que não têm fé. Que fé? Fé no Jesus ressurreto, não é fé na fé, é fé num Jesus vivo. A felicidade de firmar a fé sobre o fato que Jesus está vivo é a garantia da felicidade. Quem crê que Jesus está vivo, crê que Ele ouve. Quem crê que Jesus está vivo, crê que Ele se interessa. Quem crê que Jesus está vivo, crê que Ele age. Repito, quem crê que Jesus está vivo, crê que Ele ouve. Quem crê em Jesus vivo, crê que Ele se interessa. E quem crê em Jesus vivo, crê que Ele age. Amém? E a minha pergunta é essa, será que hoje você está feliz? Ou será que você, por algum motivo, está triste? Será que a sua felicidade ou tristeza, hoje, não está baseada no momento que você atravessa hoje? Será que o seu sentimento não está apoiado sobre alguma coisa que você vive hoje? Eu, nesses últimos dias, tenho estado muito feliz, muito alegre, muito feliz com a perspectiva da nossa mudança. Enche meu coração de felicidade e alegria estar lá. Eu queria, inclusive, agradecer os irmãos que estiveram lá conosco na quinta e na sexta-feira. Mais feliz do que olhar para aquele lugar e sonhar em mudar para aquele lugar daqui a alguns dias, é a felicidade de ver um grupo de pessoas abrindo mão dos seus compromissos, deixando de lado a sua própria vontade, a sua própria agenda, para ir lá, pegar em vassoura, em balde, em pano, carregar coisa, esfregar chão. Sabe por quê? Porque você não está fazendo isso para me agradar. E eu sei que não é por isso. Você não está fazendo isso para aparecer. Eu sei que não é por isso. Você está fazendo isso por motivos muito maiores do que esse. Por uma causa muito maior do que essa. E quando a gente olha para isso, nós vamos entender que se a minha felicidade estiver somente nisso, a circunstância vai mudar. Porque ao mesmo tempo que eu estou mudando para um lugar novo traz desafios novos, ao mesmo tempo que você vê pessoas lá trabalhando e se esforçando e se empenhando, isso enche nosso coração de alegria, a minha vida é cheia de percalços, de dificuldades, de problemas, de coisas para resolver. Então a minha felicidade não pode estar naquela circunstância, ou naquele fato, ou naquele ato. A minha felicidade tem que ser acima dessa circunstância. Ela tem que ser
na certeza de que existe um Cristo vivo, ressurreto, e que me ama, e que caminha comigo, e que age em favor da minha vida. Tudo isso, tudo que é circunstancial na vida muda, mas o Deus que eu e você servimos tem uma característica que só Ele tem, aquelas que Ele não compartilha com ninguém, chamada imutabilidade. Ele é imutável, Ele não muda. A fé nessa verdade é que vai sustentar a nossa felicidade, acima de quaisquer circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins, porque a sua vida não é diferente da minha, ela será construída de bons momentos e de momentos difíceis. Você terá dias bons, dias maus, você terá saúde e lidará com enfermidade, você terá limitações que você precisa vencer, meus irmãos. Acabou o tempo da gente se guiar a nossa vida e pautar a nossa vida pelas limitações que temos. Chega de justificar a sua vida por aquilo que você não tem. Ah, eu não tenho conhecimento. Ah, eu não tenho saúde. Ah, eu tenho uma limitação. Eu não tenho dinheiro. Você tem algo muito maior que isso. Você tem Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Levanta essa cabeça, meu irmão, minha irmã. Levanta dessa cadeira e vai ser feliz com base na fé que o Senhor tem sustentado na sua vida. Nós não somos e não vivemos arrastados pela sorte ou azar. Nós não devemos viver porque sorte ou azar não existe para a vida de crente. O que existe é providência do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e orar, pensando nisso, na ressurreição, que é a razão da nossa fé. Porque é isso que nós estamos comemorando aqui hoje, a ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. E a ressurreição é a razão da nossa fé, pois sem isso, como lemos, a nossa fé seria inútil, a nossa pregação vazia. Mas é nesse fato glorioso de que Jesus está vivo e atuante que nós devemos fundamentar o que cremos e a nossa verdadeira fé. E esse é o meu convite a você nessa manhã. Passe a ver pelos olhos da fé. Veja o sobrenatural. Creia no sobrenatural. E a partir daí se alegre. Alegre-se antes de ver. Não espere ver para agradecer, não espere ver para falar, Senhor, Senhor, meu Deus, como Tomé fez. Diga isso antes de ver, porque mais felizes é os que não viram e creram. E entenda que quando você duvida, você adia a alegria de desfrutar a bênção do Senhor na sua vida. Felicidade é fruto da fé. Pastor, eu quero ser feliz. Creia no Senhor Jesus. Vivo. Isso encherá o seu coração de fé, de felicidade e de uma felicidade sustentável. Crer é condição para ver. Dessa forma, o nosso coração já se enche de alegria antecipadamente. Mas a alegria é diferente de felicidade, pois a felicidade do crente tem origem na certeza de que Jesus está vivo, que Ele venceu definitivamente a morte, e dessa forma nos garante algo: vida eterna. Vida eterna. Meu irmão e minha irmã, escute o que eu vou dizer com seus olhinhos fechados. Se tudo der errado na vida de um crente, creia, ainda deu certo. Ainda deu certo. Porque ao partir daqui, estaremos para sempre com o Senhor, aquele que está vivo e que sustenta a nossa vida nas suas poderosas mãos. Fique de pé e vamos orar.
Senhor, bendito Deus e eterno Pai, hoje estamos reunidos aqui para falar e pensar sobre a ressurreição. Que ato extraordinariamente sobrenatural. O Senhor que esteve morto, verdadeiramente morto, hoje está vivo, verdadeiramente vivo. E com um corpo, Senhor, com um corpo glorificado, aonde um descrente pôde pôr a mão. O Senhor comeu com os seus discípulos, o Senhor andou no meio de centenas deles, o Senhor apareceu para centenas desses. Muitos deles viram o Senhor subindo aos céus, com aquele corpo glorificado. Mas ao olhar para o Senhor subindo entre as nuvens, a pergunta no coração daqueles discípulos pode ser a mesma de muitos aqui. E agora? E agora estamos ficando sozinhos, e agora o Senhor Jesus foi embora, e agora o que faremos? Mas assim como aqueles anjos disseram àqueles que olhavam, que cada um de nós possamos nos lembrar dessas palavras. Porque olham, aquele que sobe entre as nuvens, criam em algo. Esse mesmo que viram subir, voltará em todo poder e toda glória, no dia preparado pelo Senhor. E enquanto esperamos, Senhor, esse dia glorioso, que a nossa fé não vacile, que não precisemos ter evidências para crer, mas que o Senhor enche o nosso coração de alegria antecipada, porque sabemos que aquilo que pedimos, aquilo que pensamos, é muito menos do que aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Que a ressurreição, que um Jesus vivo e atuante, seja a razão da nossa fé, e sobre ele coloquemos toda a nossa esperança. Essa é a oração nesse dia da Páscoa, dia da ressurreição, que o Senhor possa ressurgir no coração de cada um de nós, no meio de cada família representada nesta igreja, e que nós possamos viver de forma madura a fé inabalável, na certeza e na esperança de um Jesus vivo e que cuida de nós. Essa oração eu faço, e a faço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Feliz Páscoa, Deus abençoe sua vida.